Bora lá, bom dia, guardiões. Estimo que todos vocês estejam muito bem e muito seguros. Hoje temos um talk, 38º talk dos Guardiões Digitais, com um momento específico sobre a continuidade da jornada de segurança corporativa nos negócios, com total conexão do framework do ITIL, com total conexão da ISO 20000 e como que essas duplas abordagens de governança podem impulsionar a gestão de tecnologia do nosso negócio para a gente almejar uma certificação e conectar tudo isso com segurança, resiliência, continuidade dos negócios dentro do nosso negócio. Bora lá? Vamos começar? Eu sou o Maurício, um dos diretores aqui do Grupo Introduz, sou o Guardião 003, estou aqui com o professor Vig, que é um dos nossos líderes da jornada de consultoria GRC, Segurança e Privacidade aqui dentro de casa. Quero fazer um convite muito especial para vocês, para a gente se juntar à comunidade dos Guardiões Digitais. Mauri, mas todos nós que estamos aqui estamos na comunidade, mas aqui é um convite, Guardião, para a gente poder convidar os nossos pares, os nossos colegas da empresa, nossos times de infraestrutura, nossos times de segurança, de privacidade, de awareness, de treinamento, de compliance, para a gente poder construir cada vez mais a passos largos uma força dos guardiões digitais. E como vocês sabem, todo guardião digital tem muitos benefícios, né? Esta talk, que acontece todas as quintas-feiras, às 10 horas, estamos abrindo novas janelas de talks para a gente trabalhar conteúdos muito mais técnicos. Hoje é uma call de governança, a gente está abrindo também, junto com os outros mantenedores, momentos de calls, de talks, de treinamentos muito mais técnicos sobre as principais tecnologias que nos ajudam na construção do nosso escudo digital e também da nossa segurança em ação. Todos os avisos, notícias, convites, eventos acontecem dentro da comunidade de Guardiões. E agora eu quero mostrar para vocês, né, alguns dos encontros que já aconteceram. Muitos Guardiões que estão aqui com a gente hoje já participaram do nosso primeiro encontro dos Guardiões Digitais, que aconteceu em Santa Catarina no ano passado. A gente tem mais encontros aqui presenciais para mostrar para vocês. O segundo encontro aconteceu em março, dentro do SecOps Summit, que é um parceiro e um mantenedor da comunidade. O terceiro encontro aconteceu em Santa Catarina, faz um mês que aconteceu, então a gente executou essa dinâmica do encontro dos Guardiões Digitais fisicamente na nossa sede, na CAT Primavera, na estrutura que nós temos lá de auditório, onde a gente debateu muitos temas e a gente trouxe já um método de gamificação. O nosso encontro, para vocês terem noção, Guardiões, para a gente deixar esse gostinho, ele acontece um dia inteiro de imersão. Então, pela manhã, a gente emerge em temáticas, em cases, e à tarde, a gente, através de metodologias de gamificação, a gente vai despertando toda essa jornada com vocês, para que vocês possam, em grupos, em guardiões digitais, se preparar para levar isso para dentro de casa também, tá bom? E tem uma notícia muito importante para compartilhar com vocês em primeira mão. O quarto encontro dos Guardiões Digitais está chegando. Será setembro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A data está a ser confirmada, mas a gente já quer compartilhar com vocês. Essa notícia é inédita, é uma novidade, está sendo compartilhada aqui com vocês, que agora em setembro, o Encontro dos Guardiões Digitais, de forma presencial, vai acontecer em Porto Alegre. Todos vocês serão convidados. E olha só que legal, os nossos partners aqui, da Axer, da Sophos, Supreme Cloud, Zscaler, Nalsai, M3 Corp, a ACAT, a CISOS Club, a Secap Summit estão apoiando este evento que vai acontecer agora em setembro. Então é com a força deles que a gente vai realizar o quarto encontro dos Guardiões Digitais. Tamo junto? Quem gostou, dá palminha, reage aí. Em breve os convites estarão chegando. Primeiramente para quem? Para a comunidade Guardiões Digitais. Muito bem? Gente, para atualizar vocês, a gente tem uma força especial para poder ajudá-los também, né? Como vocês sabem, a comunidade ela mantida hoje, principalmente pela Introduz pela Supreme. Novos mantenedores estão chegando aqui para ajudar tudo isso, mas a Introduz Supreme é um grupo corporativo que pode ajudar vocês no planejamento. Hoje vamos falar muito disso, né, Veg? Sobre o planejamento, sobre a conectividade de estudo da gestão corporativa de tecnologia com segurança da informação e a resiliência à continuidade, a segurança, a privacidade e a cloud. E por que a gente faz isso? Pelo nosso propósito, que é construir as histórias de crescimento
de vocês, guardiões, das pessoas de vocês, dos negócios de vocês através de tecnologia, que é tudo isso que a gente constrói todas as quintas-feiras aqui. Muitos de vocês já são guardiões digitais e já estão construindo histórias com a gente. E olha só que legal todas essas empresas que constroem história com a gente, né? Tem empresas do varejo, tem empresas do agro, tem empresas de seguros, tem empresas do setor financeiro. Então, muitas empresas já constroem essa história com a gente, certo? E a gente acredita que, para as empresas que estão em crescimento, a segurança é a base de tudo. É isso que nos une. Esse é o principal tema que tem nos unido, o principal motivador que tem nos unido, Guardiões, para a gente caminhar junto nessa jornada. Pode ir passando aí, Leite, certo? Então, temos um programa para ajudar vocês e o mais importante é, Mauri, esse tema que a gente vai falar hoje, do ITIL, esse tema que a gente vai falar hoje, da ISO 20000, tá ligado em qual momento aqui do programa de segurança que a Introduce tem nos ajudado? Dentro de pilares de segurança, a gente atua muito com o ITIL, dando apoio como framework para as principais pilares, né, para os principais documentos, procedimentos que a gente ajuda vocês a construir ali. E a ISO 20000 vem lá na segurança corporativa avançada, quando a gente realmente está conectando o core business em resposta à governança e em resposta à segurança. Então, tudo isso que hoje vamos trazer para vocês aqui no que tange a governança está ligado em pilares de segurança, está ligado em segurança corporativa avançada. Obviamente, suas saídas dão respostas à segurança em ação, a guardiões digitais e a escudo digital. Mas para a gente já começar esse momento, a gente então vamos dar o start. Eu quero convidar o professor Veig para a gente iniciar esse momento, para a gente botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa, que é o quê? A gente buscar o entendimento dessa relação das melhores práticas do ITIL com correlação da governança da ISO 20000, tá bem? E Guardiões, o nosso acordo ele é muito simples. O chat está aberto, vocês podem fazendo perguntas, eu vou estar dando total suporte aqui para o Veig, para que ele se concentre aqui, né, nessa aula, nesse talk, e eu vou conduzindo com ele as perguntas e as respostas para vocês. Mas convido vocês para a gente colaborar o tempo inteiro aqui, trazendo case, como é que é na empresa de vocês, como é que é a vivência de vocês, o quanto, aqueles que já usaram o ITIL, aqueles que já estão na jornada da ISO 20000, aqueles que já estudaram, não estudaram, vamos colaborando. É um momento colaborativo nessa quinta-feira para a gente falar sobre esse tema tão importante, tá bem? Vamos em frente. Avante, Guardiões. Professor Veig, quero te convidar para te vir para esse palco virtual aqui com os Guardiões para a gente startar a nossa 38ª Talk com um tema no qual o senhor é especialista e hoje a gente está bem entusiasmado e ansioso por esta aula. Muito bem? Vamos lá. Avante. Obrigado, Maurício. Estamos juntos nessa jornada aqui. E trazendo para vocês hoje um cenário não somente de segurança. Aqui nós vamos tratar a governança, a gestão de TI de cada um de vocês. Como é que vocês estão administrando os seus ambientes tecnológicos, de infraestrutura, de sistemas, de processos, de gestão desses processos no que tange ao atendimento das prerrogativas das áreas de negócio. A segurança da informação ela está contida dentro dessa governança, dentro dessa gestão. E para isso a gente usa metodologias, frameworks, para isso a gente usa normativas, a gente usa sistemas, temos legislações que vão estar nos apoiando nesses cenários, né? Vamos falar um pouquinho, rapidamente a gente vai falar um pouquinho da ISO, um pouquinho do ITIL, e depois como é que eles se completam. E importante aqui, como eu posso, na prática, levar para o meu cotidiano, e aqui vocês podem colocar para vocês as suas dificuldades, os seus pareceres, as suas dores, né? Como é que eu posso levar, como é que esse framework aqui específico do ITIL, na sua versão 4, o ITIL 4, né? E a ISO 20000 na sua versão 2018, que é a última, como é que eles podem agregar valor no meu cotidiano? A maneira que eu faço, posso melhorar? E aí, nós veremos a partir de agora. Então, vamos conhecer um pouco mais desse framework, dessa boa prática do ITIL 4, né? E aqui eu deixei em verde um ponto interessante, ó. Ele entrega valor nos serviços do nosso setor de tecnologia.
E embaixo ali, foco no cliente. Qual é o principal stakeholder que nós temos? É o nosso cliente, é a parte interessada. A área de TI, não necessariamente, era uma atividade fim da organização. Então, nós somos provedores de serviços relacionados à tecnologia. Entregamos o RP funcionando, entregamos o BI, entregamos o CRM, o WMS, ou seja, são sistemas que são complexos e que dependem de toda uma camada de infraestrutura, e nós sabemos disso. E para o nosso cliente, não interessa a marca do roteador, a marca do servidor, se ele está em nuvem, se ele está on-premise. O nosso cliente, o nosso usuário não quer saber. Ele quer chegar na camada de aplicação do OSI, lá na camada 7, e abrir a sua aplicação. Só que, via de regra, quando demora mais de 3 segundos ou chega próximo a 5 segundos, aquele usuário já reclama que está lento, está pendurando, não está legal. Né? Então, só um minutinho aqui. Então, esse é um olhar que a gente tem que apresentar. Mostrar a TI como estratégia. Mostrar a TI não somente como centro de custo. Tudo que envolve aquele clique que ele dá na abertura de um sistema comercial, um olhar financeiro, de relação com clientes, fornecedores, né? Toda a complexidade que ali tem, e essa complexidade muitas vezes está voltada a essa gestão dos processos, né? Indicadores que nós temos de tecnologia. Dúvidas a qualquer momento, pergunta. O Agile V4 é um framework, e aqui, dentro dos tutoriais, a gente pode chamar de um sistema de valor de serviço. Mas atenção, o Agile não é um sistema. A ISO é, depois nós veremos, tá? O Agile é um framework, é um guia de boas práticas, melhores práticas, né? Mas sim, qual é o viés dele? Entregar valor no serviço. Não é isso que os nossos clientes querem, os nossos usuários querem? Que nós consigamos entregar valor para o negócio. E o que é entregar o valor? Aí envolve, né, alguns pilares de segurança, os 3 pilares: confidencialidade, integridade, disponibilidade. Nós temos os dados íntegros para quando forem necessários, disponíveis a quem de direito, né? E liberados também pelos devidos acessos lógicos e físicos. Então, esse valor é o negócio se manter, é a camada de produção, é uma camada de negócio, a parte de gestão de recursos de pessoas, ou seja, né, é o que nós entregamos. E aqui eu deixo em verde ali, facilitar a criação de valor através dos serviços. Essa é a grande sacada, então, aqui do Agile, né, e da 20.000. Veremos que a 20.000 é um sistema de gestão de serviço. O Agile, ele é um provedor de valor de serviço dentro das suas práticas, que nós veremos aqui. O Agile 4, tá? Ele tem 3 categorias e 34 práticas. E essas práticas, né, são nomenclaturas, né, substituem os processos. Então, nomenclatura certa, 3 categorias, 34 práticas. Eu repeti aqui a categoria para ficar bem explícito. A categoria gerenciamento geral tem 14 práticas, mas à frente a gente vai dar a gente vai se aprofundar um pouco nessas práticas. Categoria gerenciamento de serviço tem 17 práticas, e gerenciamento técnico 3 práticas, fechando as suas 34 práticas. E também nós temos os níveis de maturidade, que é nada mais que uma evolução da gestão do serviço que nós temos, né? Que aqui vai desde o inicial, gerenciado, definido, medido, otimizado. Infelizmente, muitas organizações e seus ambientes de tecnologia, né, eles não estão apropriados a chegar no nível de maturidade, quiçá, muitas vezes, medido, otimizado. A maioria fica dentro de um definido, né? Eu tenho processos padronizados, eu tenho processos documentados, ou mesmo, né, eu tenho eles padronizados e implementados, né, mas eu não tenho todo um ciclo PDCA que vai mensurar os resultados e a qualidade desses processos. Tá? Aqui que é bacana. Vamos se aprofundar um pouco aqui nessas práticas de gerenciamento. Tá?
Dentro do geral, com as suas 14, de serviço com as suas 17 e técnico com as suas 3 práticas. Se nós olharmos aqui, aqui eu começo a fazer uma analogia com a ISO 20000, tá? Se nós olharmos aqui, ó, gerenciamento de incidentes, está lá na ISO 20000 e a gente vai ver. Como é que eles se completam? Tá? A ISO 20000 ele é um sistema de gestão de serviços. Ele é mais robusto, ele é mais completo, né? E ele está enxergando o importante, tá? Não só o setor de TI, está olhando as entregas de serviço como um todo. O ITIL, COBIT, o próprio NIST, né? Ele tem um foco maior na área de tecnologia, no setor de entrega de serviços relacionados à tecnologia da informação. Então, quando eu falo aqui em um incidente, pense no seu cotidiano, né? Aqui eu falo também, aqui nós temos requisições de serviço, né? Incidente, requisição, como é que eles se completam, que tipo de atendimento eu estou realizando ao meu usuário, e aqui nós temos gerenciamento de nível de serviço também, qual é o SLA acordado, qual é o tempo de resposta para aquele incidente que eu tenho, qual é o tempo de solução daquele incidente que eu tenho. Onde está encaixado isso aqui? Entrega de valor para a área de negócio. Só que a grande sacada é que muitas vezes não se tem, nós temos aqui, ó, gerenciamento de catálogo de serviços. O que é um catálogo de serviços, né? Ele é nada mais do que um cardápio do que a TI entrega. Aí eu pergunto para vocês, nos seus entregáveis que são realizados diariamente, existe um catálogo de serviço? Existem os tempos de resposta e de solução claros? O de resposta até é tranquilo, né? É aquele primeiro contato que eu faço. Tu vai no restaurante, né? E o que é o catálogo de serviço no restaurante? É o cardápio. É o que ele entrega para nós de serviço e produto. A TI é a mesma coisa. Nós temos que ter noção dos entregáveis que nós fazemos. E tão importante quanto o escopo de entregáveis é o não escopo, o que nós não faremos. E vocês sabem que muitas vezes a gente executa atividades que não são pertinentes à TI, mas que nos são cobradas. Então, para a gente escapar dessa armadilha, né, é que nós consigamos definir o que nós vamos entregar. O que não é medido não pode ser controlado. Se eu não medir os entregáveis que eu tenho, e pergunta, vocês medem os entregáveis? Fernando, traz exemplo de entregáveis. Eu trago. Olha, imagina o mais básico, a nível de impressão, a nível de desktop, a nível de serviço. Ok? Incidentes que vêm, sistema parado, sistema inoperante. Né? E aí eu trago um contexto aqui. Qual a diferença de um incidente para uma requisição? Um incidente, ele tem que ser atendido imediatamente. Nós temos um ambiente inoperante, está parado. Uma requisição não é dessa forma, né? Então, os SLAs de tempo de solução, eles podem ser diferentes e devem ser diferentes para que os times de suporte não atendam requisições de uma maneira, não tenham requisições de serviço dentro da mesma caixa, né? E que nós possamos atender de maneira diferente, com nível de prioridade e criticidade diferentes. E aqui nós temos também gestão de problemas daqui. E aí é bacana, né? A gente trabalha muito incidente, requisição dos entregáveis, ok? O que é um problema? Tradução do ITIL. O que é um problema? É uma causa raiz desconhecida de um ou mais incidentes. Então, eu tenho um problema quando eu tenho o mesmo tipo de incidente, o mesmo item de configuração que se repete. Quantas vezes nós sabemos que a gente fica apagando fogo? E a gente sabe disso, né? Tratando o efeito e não olhando a causa que está. É que nós temos que muitas vezes, e eu entendo, já passei por isso, né? A gente vai apagando incêndio até que pare. E aí não é legal. Aí causa indisponibilidade. Então, a gestão do problema está diretamente relacionado à identificação da causa raiz daqueles incidentes. Esse que é o ponto bacana, né? Causa raiz. E se, porventura,
tá? Essa causa raiz identificada necessita de uma parada de sistemas, necessita de uma análise mais aprofundada, né? A gente vai tratar com gestão de mudanças, que está aqui também. Então, a gestão de mudança, aqui, ó, controle de mudanças, tá? Ela está diretamente relacionado a um problema, onde eu tenho a causa raiz, e para eu resolver, eu tenho que tomar algumas ações, que normalmente a gente sabe, não necessariamente são no horário de expediente. A gente vai ter que arregaçar as mangas, fazer todo um planejamento, né? Para que a gente possa atender aquele requisito que nos veio, né? Atender de uma maneira que ele se torne resolvido. E aqui tem todo um olhar, né, de solução de contorno, e a gente faz muito, né, dentro do framework, soluções de contorno. Mas a solução de contorno é uma maneira rápida e ágil que eu tenho de tornar um incidente controlado para que eu possa atendê-lo dentro de uma gestão de mudança. Tá? Onde eu quero trazer aqui, então? Dentro dessas práticas de gerenciamento, desse contexto aqui, né? Nós temos cenários que nós trabalhamos no cotidiano, né? E eles também se complementam e aparecem dentro de um sistema de gestão de serviço da ISO 20000. Já vou dar um spoiler aqui. A ISO 20000, ela é mais complexa, certo? E nessa complexidade dela, nós temos alguns frameworks, né, que suportam essa ISO. Né? Então, a ISO basicamente diz o que nós temos que fazer e o framework vai trazer o como. Eu vou explicar um pouco mais à frente também. Dúvidas, pessoal, perguntem a qualquer momento. Vocês podem olhar aqui embaixo, ó, eu tenho todo um gerenciamento de fornecedor no Ition. Qual a importância? É simples. Como é que eu trato a aquisição? Quais são os meus critérios de qualidade na aquisição de fornecedores? Muitas vezes nós temos fornecedores que estão nos entregando um serviço importante relacionado à TI. Nós temos outsourcing, né? Outsourcing de impressão, por exemplo, né? Nós não somos, nós só recebemos os indicadores. Aquele outsourcing está sendo tratado por outra empresa. Como é que eu trato essa gestão de fornecedor? De serviço em nuvem, de impressão, de segurança, de SOC. Então, eu tenho que medir para poder controlar isso aí. E vem toda a parte de gerenciamento de riscos também, que tem que se analisar. E ela traz aqui, esse framework que traz aqui, é também a central de serviço. E o incidente, problema, requisição, está tudo lá dentro. Né? O que é a central de serviço? É o primeiro ponto de contato com o meu cliente. Nós podemos ter ali os mais diversos canais de comunicação. Como é que vocês atendem hoje os seus usuários, os seus clientes internos ou externos? Quais são os canais de comunicação que vocês têm? Como é que chegam até nós? De que maneira? Que controle que eu tenho? Então, esse framework aqui, ele vai qualificar, de maneira macro, né, a sua gestão de serviços. O que a TI entrega? E a grande sacada é que nós consigamos tornar a TI cada vez mais estratégica e não um centro de custo. E a gente só consegue tornar a nossa TI estratégica quando tu adota as melhores práticas, tá? Isso, eu estou vendo ali, ó. Aqui, ó, ISO 20000, ITIL, COBIT, Agile, né? Então tem esses frameworks, né? Todos estão apoiando, né, todo um sistema de gestão de serviços. Cabe aqui também, um dia, né, a gente falar um pouco mais do COBIT, na sua versão 2019, né, e como ele suporta um planejamento estratégico que tem. Esse olhar que a gente está trazendo aqui é uma gestão, tá? E ela envolve também a segurança da informação. Na medida em que eu trabalho os incidentes, os problemas de uma maneira coerente, de uma maneira padronizada, né? E aí fica pertinente. Então, aqui eu vou dar continuidade, nós estamos aqui passando, né, do ITIL V4, e nós entraremos agora na ISO 20000, 2018. Tá? A ISO 20000 define os requisitos de um sistema de gestão de serviço. Promove
a qualidade e eficiência, e eu deixei marcado aqui o alinhamento entre a tecnologia da informação e os objetivos de negócio. Nada do que o Agile não faz. Essas normas, tá? E esses frameworks, como Agile, COBOL e outros tantos, estão intimamente conectados. Intimamente conectados. Via de regra, muitas vezes se repetem. Mas eu sou partidário da repetição, para que nós não tenhamos gaps e lacunas, certo? Então, como o Agile e como a ISO vai me apoiar? Ela vai qualificar os seus entregáveis dentro de um padrão, os seus processos, que vai promover qualidade na entrega dos seus serviços de TI para os usuários, para as partes interessadas. Vamos ver um pouquinho mais do SGS aqui, ó. Sistema de Gestão de Serviços. Nós temos no lado esquerdo os clientes, né? Então, os clientes trazem para nós aqui os requisitos, né, que nós precisamos para entregar aquele serviço em qualidade. E pensem assim, ó, tragam para nós aqui no chat. Qual é hoje o diferencial competitivo que os setores de TI de vocês entregam para os usuários? Coloquem. Quais são os meus diferenciais? Que tipo de valor que eu agrego para as áreas de negócio? Coloquem aqui, nós vamos avaliar também. E a saída, né, são os clientes e outras partes interessadas. Vamos lá. Todo sistema de gestão, na sua essência, ele tem contexto da organização, ele trata liderança, planejamento e apoio do SGS, nesse caso aqui. Nós vamos olhar a 27001, é a mesma coisa esses primeiros aqui. Só que não é um sistema de gestão de serviço, né? É um sistema de gestão de serviço, de segurança da informação. Só muda a nomenclatura, né? Mas esses do 4, 5, 6 e 7 aqui é igual. Eu tenho que identificar o contexto da empresa. Eu tenho que ouvir as partes interessadas. Eu tenho que ouvir o meu cliente. Quais são as dores que ele tem? Como os usuários gostariam de ser atendidos, né? Aí eu vou definir um escopo de gestão de serviço. E aqui, quando eu falo em sistema de gestão de serviço, não é somente serviço de TI, não. A organização oferece N serviços aos seus fornecedores, aos seus outros pares, aos seus clientes, né? Então, o SGS é mais complexo, como eu falei. Mas, frameworks, né? Como ITIL, COBIT, olha a governança de TI, né? E um frameworks como o NIST, como o SysControls, né? Olha mais a segurança. Então, aqui vem toda uma liderança e comprometimento do nosso lado, né? Os papéis e responsabilidades dentro da liderança. Dentro do planejamento, quais são os riscos e oportunidades que eu tenho com essas entregas de serviços, né? Quais são os objetivos da minha entrega de serviço? Quais são os recursos que eu preciso? Opa! Eu preciso de pessoas capacitadas, eu preciso de serviços de infraestrutura, apoio, né? Eu preciso de serviços de sistemas, ou seja, né? Então, toda a parte de conscientização, comunicação. Então, aqui é igual. Quando nós chegamos no oitavo capítulo aqui, a gente começa a operação do sistema de gestão de serviço. Lá na 27001, mudam esses contextos aqui, tá? E aí vai desde o portfólio de serviço, né? Olhem aqui para vocês verem, ó. Nós temos aqui resolução e cumprimento, ó. Gestão de incidente, bingo. Está lá dentro do ITIL, gestão de incidente, requisição, problema, está aqui. Gestão de mudança, está aqui também. Então, como é que eu vou tratar aqui dentro, dentro da operação do SGS? Eu vou pegar um framework que está aderente com o sistema de gestão, vou fazer um bem bolado e vou buscar soluções. E o que é a solução? Que processos, que metodologia que eu vou usar, assertiva, né? Para eu fazer a melhor entrega. O que nós queremos nessa agenda aqui? Qualificar a entrega e gerar valor para o nosso usuário. A gente sabe que não é simples, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é como nós podemos fazer. E como a Introduce pode apoiá-los também. Tá?
Então, bingo, ó, aqui no portfólio, gestão do catálogo de serviço, bingo. Tem os seus catálogos de serviço, né? Gestão da configuração. Ó, gestão da configuração, ela é um dos controles adicionados na 27001/2022, não tinha. E o que é a gestão da configuração aqui? É o interrelacionamento entre todos os itens de configuração. O que é um item de configuração? É um hardware, um software, é uma documentação, é um usuário, entendeu? Então aqui, como é que eu trato essa gestão? Como é que eu entendo todo um relacionamento que eu tenho entre esses itens de hardware e software, desde a gestão de mudança, gestão de incidente, gestão de fornecedor, olha que interessante, né? Gestão de segurança da informação. E aqui embaixo, né, no contexto do 9, na avaliação de desempenho, é aquilo que eu falo. O que não é medido não pode ser controlado. Eu tenho que buscar todo um monitoramento e medição, análise e avaliação do desempenho do serviço que eu estou entregando. Nós não somos donos da verdade. Esses frameworks visam qualificar os nossos entregáveis, certo? Mas como é que nós sabemos que está atendendo uma necessidade? Eu tenho que realizar, muitas vezes, aqui, auditorias internas, em cima do meu processo, para que eu possa qualificar. Eu faço toda uma análise crítica, também a nível gerencial e estratégico, né? Lembra a relação TI-negócio? Não adianta nós, TI, começar a entregar, achando que está bom. Calma. O achar nem sempre é correto. Nós temos que medir, nós temos que entender os resultados que está trazendo para o negócio. A TI não é atividade fim da grande maioria dos nossos negócios. Nós temos que ser agentes de mudança. Nós temos que prover soluções inteligentes. E aqui envolve disrupção, envolve transformação digital, né? Como é que eu posso pegar um dado não estruturado, no corpo de e-mail, um dado que é impresso, um dado físico, como é que eu posso estruturar? E aqui, olha só, aqui na garantia de serviço, eu começo toda uma gestão de segurança da informação. Aqui também, que uma ISO 27001 complementa. Entendeu que interessante? A 20.000 trata da gestão do serviço que eu estou entregando. A 27.000 está olhando esses serviços dentro de controles específicos para que eu possa prover a segurança. Não adianta eu entregar um serviço, né, que é inseguro, um serviço web que eu não tenho as devidas ferramentas de proteção. Não adianta eu entregar um serviço que é provido também por um fornecedor parceiro, onde eu não mensuro os entregáveis desse fornecedor. Pergunta: vocês gerenciam os seus fornecedores? Vocês avaliam os seus entregáveis para, no mínimo, esteja dentro do escopo contratado em um contrato entre as partes? E a melhoria, aqui, ó, não conformidades e ações corretivas. Então, eu tenho que tomar ações, como eu falei anteriormente aqui, para que eu possa qualificar cada vez o meu entregável. A organização é um ambiente vivo, a gente sabe disso. Então, nós temos que, a TI, né, enquanto estratégica, né, nós temos que enxergar essas demandas. Fernando, como é que eu enxergo as demandas? E eu trago, às vezes, na prática aqui, né, algumas situações. Ouve o teu cliente, ouve o teu usuário. Como? Gera agendas semanais, bimensais, trimestrais, com os principais stakeholders. Traz eles para a TI, leva no teu data center e mostra que aquele clique de 5 segundos que reclamam na abertura de um RP, não, eles vão ter que entender o que tem por trás disso, né? Toda a parte de infraestrutura, toda a parte de sistema, toda a parte de segurança. E muitas vezes eles começam a entender, são agentes de mudança e levam a TI como estratégica para frente. E ali, nessas agendas, eles vão trazer para nós as principais dores. Porque essa dor, se não for entendida antes de maneira proativa, ela vai se gerar uma demanda recorrente que vai impactar nos nossos processos, né? Infelizmente, muitas vezes,
As áreas de negócio, há todo um olhar de atendimento às necessidades de negócio, né? Meses planejando, e a TI é chamada na última semana. A TI, vamos trabalhar que agora nós temos que botar no ar aqui uma migração. Gente, não é assim. Então, quando se fala, aqui eu trago um pouco do planejamento estratégico de tecnologia da informação. Quando eu falo em planejamento estratégico, a TI tem que estar relacionado com o planejamento estratégico da organização, para que nós consigamos encaixar o nosso SGS dentro desse planejamento estratégico de segurança, de tecnologia, né? Envolvendo os melhores frameworks, envolvendo as melhores normativas. Esse é o nosso papel, enquanto gestores, enquanto protagonistas, né, da tecnologia da informação. Perguntas a qualquer momento, tá? Vamos andar, então. Então, qual é a relação entre o ITIL 4, a última versão dele, né, e a ISO 20000-2018? A relação entre eles, eu já venho tratando aqui, eu posso usar essa palavra, né? Complementariedade. Onde o ITIL fornece as boas práticas operacionais e a ISO 20000 estabelece requisitos normativos para a certificação da gestão, tá? Então, essa é a grande sacada, né? Eu tenho requisitos dentro de uma ISO, eu tenho boas práticas operacionais. De novo, não somente dentro do ITIL. O COBIT é um grande guarda-chuva. O COBIT olha a governança e gestão como um todo, né? E o ITIL, ele trata um pouco mais do nível operacional. É mão na massa. São as boas práticas. Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu gerencio fornecedores, de novo, né? Como é que eu gerencio mudança? Como é que eu gerencio projeto? Como é que eu gerencio a continuidade do meu serviço? Tá? Então, essa relação se complementa aqui. Então, o ITIL 4 é um framework de boas práticas para a gestão de serviços que ele vai nos orientar como as empresas, como a nossa empresa, entrega valor por meio de serviços eficientes. Aqui está corroborando tudo que eu venho falando. Serviços eficientes é o nosso papel. Flexíveis e centrados onde? No nosso cliente, no nosso usuário. É para isso que nós estamos aqui. Ouçam os seus usuários. Apresentem para eles como nós trabalhamos, como nós estamos engajados na melhor solução. E a gente sabe, entre nós aqui, que muitas vezes a TI não é bem vista nem bem quista. Porque olhando a segurança, tá? Olhando um pouquinho da segurança aqui, muitas vezes nós engessamos alguns processos, né? Como um MFA, né? Então, múltiplo fator, ele vai engessar? Vai, mas é para prover segurança naquele serviço que ele realiza. Então, a TI tem que se aproximar cada vez mais dessa relação com as áreas de negócio. A ISO 20000 é uma norma internacional certificável. Essa é a diferença também. O framework eu não certifico, mas uma 20000 ela pode ser certificável, tá? E ela traz requisitos formais para um sistema de gestão de serviço eficaz. Voltando para o ITIL, ele apoia, então, a implementação da ISO 20000. Ele fornece diretrizes práticas ao atender os requisitos normativos. Então, eu cito aqui gestão de incidentes, mudança, nível de serviço, melhoria contínua, entre outros que nós já vimos. Importante, né? A ISO 20000 ela é agnóstica, frameworks, certo? Ela não fica claro que eu preciso desse framework específico para que eu consiga botar no ar a normativa. Não. Ela se mantém, o sistema de gestão de serviço se mantém. O que nós trazemos aqui é uma relação entre eles que se complementam. O ITIL, ele entra dentro de uma determinada gestão, ele vai ajudar na qualificação dos processos que nós temos para entregar o melhor serviço e o melhor valor para o nosso cliente. Então, e aqui eu trago, né? O WAT é uma das principais referências, sim, mas tem o COBIT, a sua versão 2019, a última, métodos ágeis, ou seja, né? Então nós temos aqui frameworks que completam essa normativa. Fernando, quais são os benefícios da integração entre o ITIL e a 20000? Vemos aqui 3 benefícios.
dentre outros tantos que existem, né? O ITIL e outros frameworks facilitam uma certificação 20.000, né? Então, empresas que já seguem o ITIL de maneira coerente, procedente, né? Tem mais facilidade para atender os requisitos. Por quê? Porque o ITIL, dentro das suas práticas, né, que nós temos, né, das 34 práticas, ela atende os requisitos normativos. Então, fica muito mais fácil, tá? A linha TI, a estratégia da organização. Então, o ITIL 4 traz o foco em governança, criação de valor, flexibilidade, que também são elementos exigidos pela ISO, como nós vimos, né? Se completam. Garante conformidade e melhoria contínua. Então, a aplicação prática do ITIL sustenta o ciclo PDCA da ISO 20000. Estamos finalizando aqui. Esse é o último slide. A gente vai falar um pouco mais aqui agora. A ISO 20000, ou qualquer norma, qualquer legislação, ela diz o que precisa ser feito, na sua essência. O que tu tem que fazer? Importante, tá? Quando eu falo de normas, a norma, ela não garante a entrega de um produto. Ela garante que o teu processo produtivo está dentro de um padrão de qualidade mundial. Então, o teu processo, mas não há a garantia que o produto tem qualidade. Não. Certo? Como é que eu consigo melhorar? Aí eu trago os frameworks. Então, a ISO me diz, ó, tu tem que tomar uma determinada ação. Pô, legal. Como? A grande sacada é como eu vou tomar essa ação? Como é que eu vou qualificar a entrega para o meu... Como é que eu vou gerar valor para o meu cliente? Então, é o que eu falei. Quais são os diferenciais competitivos que nós temos hoje quanto a essas entregas? Geramos valor para para a organização. A TI é tida como centro de custo, tá? Então, o ITIL 4 aqui, ele vai trazer um olhar de como eu tenho que fazer, quais são as ações que eu tenho que fazer. Diga-me, Gê. Mas alguém aqui? Não? Tranquilo? Foi uma abertura de áudio aí, mas, Guardiões, tá fazendo sentido até aqui? Deem o seu like aí no chat, faça a votação, a gente está fazendo a votação para depois a gente construir as dúvidas, responder pontualmente as dúvidas de vocês e, obviamente, qualquer dúvida, pode escrever no chat, a gente vai construindo a resposta com vocês aqui, tá bem? Seguimos em frente, prof. Seguimos. Pessoal, então vocês vão ter que, quando voltar para as suas empresas, né, muitos que estão aqui são nossos clientes, né, são efetivos, né, estão trabalhando em projetos conosco, e o que eu estou trazendo aqui não é novidade. Não é novidade. Nós queremos promover uma TI que seja estratégica, não seja o centro de custo, que tenha os seus processos qualificados e entreguem valor para os seus usuários. Tá? E aqui envolve todo um olhar de alta gestão dentro de um sistema, dentro de um framework, como a gestão apoia, a TI tem que estar muito próximo do planejamento estratégico da organização, para que nós não sejamos pegos de surpresa, tá? E a gente só consegue evoluir enquanto profissional, a gente só consegue evoluir enquanto setor na medida em que nós geramos valor. Essa é a grande sacada. Quando tu gera valor, quando a alta gestão identifica, opa, né? A TI consegue apoiar os meus processos, qualificar os meus processos. E a grande máxima que nós temos, né, é fazer o mais com menos. Isso vem para nós. Como é que eu faço mais com menos, Fernando? Usando boas práticas, tá? Usando boas práticas, para que eu possa otimizar os recursos que eu tenho, né? Para que eu possa, e esses recursos são tanto tecnológicos quanto recursos humanos. Nós sabemos que muitas vezes, né, nós não temos todas as pessoas que gostaríamos e nem os níveis de expertise. Não temos. Pedimos aí 10 recursos, temos 2, 3. Muitas vezes os nossos recursos atendem N atividades, ok? Faz parte, né? Não temos muitas vezes a melhor tecnologia, mas ok, vamos atender da maneira que nós temos, certo? Então a TI, ela vai se ajustando
a budget, né? Vai se ajustando a um ROI, a um RONE, de quanto agrega valor ao negócio, né? Desde um cabeamento estruturado, desde um backup bem realizado, desde um serviço em nuvem bem estruturado. Então, é isso. Esse é um olhar que nós temos no que tange ao ITIL, né? Como também a ISO 20000. Maurício, esse é o último slide, agora eu deixo para te complementares. Fica à vontade. Excelente. A gente está fazendo algumas discussões aqui no chat, pessoal. O Homero trouxe um tema importante, né, sobre a correlação, Vig, das boas práticas e das instruções dos frameworks em relação a IA. Eu fiz um comentário aqui sobre uma excelente visão, né, compartilhada com ele, mas também reforçando que a IA já mudou, né, pessoal, a forma da gente conduzir praticamente quase tudo, né? Talvez a gente não tenha aplicado isso dentro de casa ainda, mas a gente já percebe muita coisa, né? Muitas empresas já estão com esse comportamento AI first, né? Ou seja, primeiro pensamento de adoção de inteligência artificial, para depois lançar a sua escala de processo, as suas escalas dentro do contexto de negócio. E a gente abriu uma discussão para entender, né, quais são os desafios ali do Homero, mas também, pessoal, se vocês tiverem desafios, quiserem fazer perguntas aqui pro Veg, a gente está inteiramente à disposição para a gente correlacionar tudo isso, certo? E lembrando que aqui a gente fez uma enquete, a gente perguntou aqui quem já utiliza Veg do ITIL ou da ISO 20001 na sua empresa, né? A gente teve aqui 40% de respostas que já utilizam do ITIL como um framework de boas práticas, né, no seu contexto de negócio. A gente teve uma do Israelson que já utiliza, né, a ISO 20000 como um framework direcionador. A gente tem duas pessoas aqui, Leandro e Adriano, que estão pensando, né, estão avaliando como utilizar, como adotar isso, e a gente tem aqui também 3 que responderam que ainda não utilizam nenhum, certo? Então, falando aqui, né, tivemos 10 votos, o Homero colocou no chat que já utiliza, né, do ITIL, da ISO, e também complementos aí do COBIT, né, estabelecendo a governança de tecnologia como um todo. A Ellen também utiliza do NIST, a Ellen compartilhou um framework já de cibersegurança, né, e do ITIL, né, o ITIL na versão 3, como framework de boas práticas. E o Homero tá comentando aqui, né, tem bastante desafios aqui aí com a adoção da IA no negócio, principalmente relacionado à segurança da informação, que é um dos temas que a gente sempre debate aqui, né, Homero? A gente já debateu a adoção de IA com segurança, já trouxe uma talk somente sobre a adoção das tecnologias para a prevenção disso, para monitoramento disso, para controle disso. A gente trouxe também toda um talk sobre ferramentas de cloud para controle de dados e IA. Então, se vocês ainda não viram essas, a gente compartilha depois ali no grupo dos Guardiões Digitais essas 3 talks que trazem clareza sobre, né, direcionamentos de melhor adoção, frameworks e também escudo digital para resiliência de segurança em prol da adoção com segurança da inteligência artificial, certo? A Lívia faz uma pergunta aqui, professor, e aí vou te chamar aqui para conversa, né? Então, A Lívia comenta: existe alguma recomendação sobre por onde começar? Implantar um ITIL com boas práticas ou buscar a certificação ISO 20000 primeiro? Deixo legal. para ti a resposta Isso, dessa pergunta. ótimo. Lívia, bela pergunta, né? Eu já disse aqui que eles se complementam, né? A maneira é que nós temos que começar da maneira mais fácil. Eu vejo que não dá para esticar a perna no mais 20.000, que é um sistema mais complexo de gestão de serviços, né? Então, a maneira que nós fazemos com os nossos clientes aqui, fazer todo um assessment do ITIL, em cima desse assessment com as suas 34 práticas, trazer pontuação, trazer níveis de maturidade, para que a gente possa qualificar, através de um relatório executivo que é apresentado, quais são as recomendações que nós temos que atender para cada uma das práticas. Então, aí tu começa a qualificar o teu entregável. Então, respondendo, começa com assessment, onde esse relatório executivo vai te trazer o que nós temos que fazer. E o que nós trazemos na Etonúcio não é só o que. A gente apoia no como fazer. Ou seja, tu vai qualificar cada uma daquelas práticas, né? Tu vai... E essa qualificação, ela vai exigir melhoria de processo,
processo, pessoas e tecnologia, tá? Ela vai exigir melhoria de processo, ela vai envolver muitas vezes tecnologias, mas nem sempre, né? E vai envolver o engajamento das pessoas, tanto na área de TI, quanto na área de negócio, como nossos usuários, tá? Bom, depois eu posso pensar numa ISO 20000? Pode, mas antes nós temos que começar com frameworks. É mais fácil, é mais tranquilo, é menos oneroso, né? E a gente não vai deixar de atender, né, aqueles requisitos da norma também, de certa forma. Lembra que a gente viu? Incidente, requisição, problema, mudança. Então, a gente começa a se preparar através de um framework para que saia um dia uma possível certificação. Eu vi que a Milene colocou aqui que vocês estão estruturando, né, na empresa, e eu vejo com excelentes olhos qualquer estruturação de melhoria de processo. Que nós enxerguemos, né, o valor que nós estamos entregando para as áreas de negócio. De novo, nós não somos dono da verdade, a TI, né? Nós não somos dono da verdade. A gente não pode se enclausurar, se fechar e achando que está sensacional. Não. Nós temos que enxergar essas dores, apoiá-los e mitigá-las. Está totalmente correto. Mais uma pergunta, fique à vontade, tá? Maurício, se quiser puxar, fica à vontade. Enquanto o pessoal vai pensando aí as perguntas, né? O que eu gostaria de propor, tá, Guardiões? Nós somos uma comunidade, nós somos uma grande força, nós estamos atualmente em 785 conectados no nosso grupo do WhatsApp, nós estamos já com mais de 1.400 inscrições, né, dentro do contexto da comunidade de Guardiões Digitais que se relacionam com a gente. E eu estava tomando nota aqui, prof, sobre a enquete, né? Então, ou seja, o Leandro Soares e o Adriano estão avaliando, a Lívia e a Irilen Moreira não estão usando nenhum, né? Tem um voto anônimo que não sabemos o nome. Eu tomei nota aqui, então, do Adriano, do Leandro, da Irilen, da Milene e da Lívia, né, que estão nessa jornada. E eu gostaria de propor para a gente, como comunidade, poder ter mais força como comunidade. Pessoal, esses que responderam que estão avaliando, esses que responderam que ainda não usam nenhum, esses que estão em jornada, mas que, como o Veiga agora acabou de responder aqui a pergunta da Lívia, ele já agradece pelo direcionamento, por compartilhar o conhecimento, eu gostaria de deixar, então, a nossa agenda à disposição de vocês, tá? 30 minutinhos ou 1 hora na semana de vocês para ter o Veiga avaliando o que vocês estão fazendo ou avaliando o negócio de vocês para entender como melhor nortear vocês está à disposição. Eu estou criando esse momento agora, não organizei isso com o professor, né? Mas eu estou criando essa oportunidade agora. E eu gostaria muito que vocês pudessem levantar a mão, aqueles que gostariam de ter esse momento, né? Desse momento de talk no inbox, né? Com a Introduce, com o professor Veiga, para que a gente possa ajudar vocês a entender o momento, ajudar vocês a entender como vocês estão fazendo, ajudar vocês a entender por onde começar. Como o professor disse, zero burocracia e vão começar pelo mais fácil. Mas dependendo do contexto de negócio de vocês, a maturidade do negócio de vocês, como vocês estão conduzindo, a gente pode ajudar. A gente pode ajudar orientando, pode ajudar entendendo os melhores direcionadores, compartilhando um documento, compartilhando um assessment, ou até mesmo deixando a nossa agenda aberta para ajudar vocês. Então, aqueles que entenderem que faz sentido, a gente deixa a nossa agenda à disposição, tá bem? Eu vou deixar aqui, pessoal, enfim, lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou deixar aqui o meu contato, né? Então, mauricio@introduce.com.br. É só me mandar um e-mail, né? Ou enfim, ou só me chamar aqui no WhatsApp. Eu já organizo as agendas do professor e a gente consegue deixar uma agenda para vocês, para a gente poder entender, orientar, conduzir, dar esse apoio, entende? Porque faz muito sentido. Nós somos uma comunidade, a gente está aqui para se apoiar. Teve discussões da ISO 27, né, essa semana, o Veiga contribuiu, o Brian contribuiu, mas todos aqueles que também estão nessa jornada de certifico ISO, não certifico, busco a certificação de auditores, o líder, ou não busco, são várias, né, das dúvidas que vocês têm. E a gente está aqui para poder ajudar, porque a gente vive isso no dia a dia, né? São mais de 250 clientes que a gente apoia, muitos a gente é advisor, a gente apoia as lideranças, e a gente está aqui à disposição para abrir a nossa agenda e poder ajudá-los, tá bem? Maurício, eu coloquei aqui à Paulo vontade. Dair, né? Ele já está utilizando o White ou Quadripovet.
Eu perguntei para ele quais resultados está obtendo. Aldair, estamos obtendo resultados, estamos trazendo diferenciais. Consegue colocar para nós aqui que é importante, já que tu está utilizando, né? Com nível de utilização onde tu estás. Se não puderes colocar agora aqui, ficamos à disposição para uma conversa, para enxergar, né, esse nível de maturidade. E eu tenho certeza que os resultados vêm naturalmente, tá? Estou escrevendo aqui. Vou mandar aqui, Guardiões, mas também vou mandar no nosso canal oficial aqui no nosso WhatsApp, né, na nossa comunidade, tá? Então, falar no grupo, quem desejar, enfim, fique muito bem à vontade da gente poder conectar, poder ajudar, poder entender o momento e trazer mais força para vocês, tá bem? Eu vou fazer contato aqui com a Lívia, com a Milene, com a Arielle, com o Leandro, com o Adriano, para entender se faz sentido. Mas então, finalizamos e encerramos mais um Talk 38º, trazendo essa temática que já vivemos no dia a dia. Percebam todas as interações aqui, né? Quem gostou muito, reage. Fica o convite para a gente poder convidar, né, outros pares, outras pessoas para a comunidade, guardiõesdigitais.com.br. Está a nossa página, o nosso website está no ar, o nosso é de todos, né? E lá, rapidamente, as pessoas podem se encaminhar aí para dentro dessa comunidade e fazer parte assim como vocês fazem, tá bem? O pessoal está agradecendo bastante aqui, Veiga, então a gente se despede, Ótimo. deixamos Obrigado a aqui o todos. nosso convite para a próxima quinta-feira e nos vemos em breve. Avante, Guardiões Digitais, bora lá! Bora lá. Obrigado a todos pela presença. Fiquem bem.